Leva está buscando para vocês hoje palestras, cursos, junto a fabricantes de equipamentos, fabricantes de peças, fabricantes de veículos, entendeu? Então, eu primeiramente quero agradecer aqui, aproveitar que a Creu está aqui, agradecer a pessoa dela e juntamente ao toda a direção do Sindireta. A palestra ela vai ser feita pelo Rafael, que está aqui presente, né? E eu quero o seguinte, né, que vocês tenham certeza que a Alphatec está... A Alphatec nunca saiu do Estado, mas ela, por algum tempo, ela tomou um outro rumo, um outro formato de trabalho, e agora vai tornar um outro formato de representante comercial. O representante comercial é aquela pessoa que vai estar presente com vocês, vou procurar trazer o melhor para vocês, vou procurar receber o feedback de vocês e levar para a fábrica, certo? E aqui tem meu telefone, aqui meu nome, meu telefone e meu e-mail, se você quiser anotar aí depois. E se vocês precisarem da gente aqui, estamos à disposição para ajudar. E a Alphatec agora está com a linha do Captor, né, que você vai saber durante o evento, está com a linha de outras linhas de produtos. E cada dia mais eu quero estar perto de vocês, tá? E vou passar a palavra para o nosso palestrante, o Rafael. Tá bom? Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos, pela disposição. E não são palavras meramente ilustrativas. Eu sei que um dia é puxado na oficina e o esforço de vocês estarem aqui em busca de informação, em busca de conhecimento, eu reconheço como sendo algo muito importante, muito significativo. E eu sempre digo, quando faço uma palestra, faço uma apresentação, traz toda uma carga extra de responsabilidade para a gente, da gente se esforçar ao máximo para trocar conhecimentos. O segmento do reparador automotivo independente é um segmento que exige muita coragem, porque você não consegue ir numa banca de jornal, você não consegue ir numa faculdade, eu quero fazer uma faculdade para aprender a trabalhar com Honda, eu quero fazer uma faculdade para aprender a trabalhar com Fiat, com Ford. Tem isso? Não tem, né? Talvez a comparação não seja tão perfeita, mas quando alguém faz um curso de odontologia, tudo evolui, mas aquele básico que ele aprende, ele vai usar para sempre. A boca, os dentes são os mesmos, né? O ser humano não mudou. O corpo também não mudou. Mas se a gente pega o automóvel, quanta coisa mudou, quanta tecnologia. Antigamente existia oficina mecânica, autoelétrico, hoje mudou tudo. O nome mecânico foi para reparador, mecatrônico e assim por diante. Cada dia um título novo. Então manter um negócio aberto é para gente corajosa realmente, e a gente sabe que tem muito talento aqui dentro. Eu tenho um pouco de conhecimento e vou procurar transferir para vocês. Mas, indiscutivelmente, a experiência que vocês têm, o conhecimento que vocês têm é muito grande, tem muito valor. Então, fiquem à vontade para perguntar, fiquem à vontade para compartilhar experiências que vocês já vivenciaram. Rapidamente, minha experiência de Alphatec são de 17 anos. Eu comecei bem novo, comecei como estagiário na parte de suporte técnico e fui passando por diversas fases, diversas etapas. Hoje meu cargo é gerente comercial. Mas não se assustem porque tenho formação na área de mecânica, tenho formação na área de marketing e gosto muito dessa área, que é a área de eletrônica automotiva. Aí vocês vão me perguntar, mas por que você fez a palestra? Qual que é o conteúdo dessa palestra? Uma coisa bem simples me motivou a trazer esse conteúdo para vocês. Vocês já ouviram falar que do nosso cérebro a gente usa uma parcelinha bem pequenininha? Chega lá 10% do que a gente usa? Eu digo para vocês que do scanner, da ferramenta de diagnóstico, por esses 17 anos viajando o Brasil, fazendo treinamento, fazendo demonstração, talvez vocês usem um pouco mais de 10, mas usa bem pouco do recurso que o scanner dá para vocês. Então essa palestra está pautada em mostrar para vocês como explorar melhor o equipamento. E óbvio, eu vou falar do equipamento da Alphatec, mas aquilo que eu vou passar aqui serve para qualquer marca de equipamento. Se você tem um equipamento de outra marca também, o conhecimento aqui será útil e você vai poder aplicar isso no seu negócio, tá bom? Então esse que é o objetivo principal. Nosso cronograma, não vamos passar de 1h30 de palestra, podem ficar tranquilos. Teremos o sorteio de um equipamento, de um multímetro automotivo, portanto fiquem até o final.
para que vocês possam concorrer aí ao multímetro automotivo da Alphatest. Para vocês terem uma ideia, um produto mais ou menos aí de R$500, preço de vendas. Preparamos para vocês também um coffee break ao término, então daqui a pouquinho tá chegando aí uns salgadinhos bem quentinhos e umas bebidas também. E pelo que eu vi aqui de pessoal, vai dar para comer bastante, porque a gente comprou uma quantidade generosa. Então não vão embora sem compartilhar conosco da mesa aí do coffee break também, tá bom? E aquilo que o Moreira falou é a pura verdade. Eu assumi a área comercial da Alphatest vai fazer 4 anos. Como eu nasci na área técnica, eu botei algo na minha mente que eu disse o seguinte: eu quero levar de novo a Alphatest para próximo dos nossos clientes, para próximo do mercado. Nós fomos pioneiros, nós começamos em 1993 e como o Moreira comentou, teve uma época que nós mudamos o formato comercial de representantes para revendedores. E eu acho que aí nós nos afastamos um pouquinho dos nossos clientes. Por isso nós estamos retomando o trabalho com o Moreira, retomando o trabalho de campo, visitar, vender o produto, fazer a instalação, tirar a dúvida. Me liga, estou aqui, ó, vem aqui na minha oficina, me ajuda. É esse o nosso objetivo. Produto para isso nós temos, qualidade no produto nós temos e agora o que nós vamos é aperfeiçoar o atendimento local. Então cobrem isso do Rafael, cobrem isso do Moreira. É isso que é o nosso projeto. Tá bem simples, bem pautado nisso. Bom, vamos lá. A Alphatest tem uma coisa que me orgulha muito de ter sido a empresa pioneira. Então, para sempre vai ficar na história da reparação automotiva brasileira que o primeiro scanner multimarca do Brasil foi o Captor. Até então só existiam os scanners originais das marcas. Então nós trouxemos isso e junto com ele trouxemos a primeira grande escola de cursos de injeção eletrônica do Brasil. A gente roda o Brasil e toda hora eu fiz meu primeiro curso de injeção eletrônica, eu fiz na Alphatest. Tínhamos uma escola que atendeu 25 mil mecânicos. Essa escola foi de 93 até 2002, 2003. Treinamos tanta gente, hoje muitos que são professores, instrutores independentes, professores, instrutores do Senai. Então isso é algo, uma colaboração permanente. Então se você considerar, nós estamos nessa estrada com vocês há 25 anos. 25 anos juntos, desafios constantes, dificuldades todos nós tivemos, mas 25 anos juntos. É isso que representa a Alphatest para o nosso segmento. Hoje o que? A maior base instalada de equipamentos e a marca mais premiada. Em 2017, recebemos o prêmio do Sindirepa como a melhor marca de equipamentos brasileira. Esse ano ainda não foi divulgado o resultado, mas tenho confiança que nós vamos estar lá no topo também. Bom, outra coisa que é bem significativa, como se a gente falar aqui, Gillette é aparelho de barbear, Omo é sabão em pó, Captor é scanner. Então Captor virou sinônimo de scanner no Brasil. Tamanha a popularidade da marca, tamanha a popularidade do nosso equipamento. Então é algo que também nos enche de orgulho. Limpeza de injetores. Limpeza de injetores, o nosso produto não é o produto mais barato do mercado. E não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é ter o melhor produto do mercado. Tanto é que a linha Multijet é o produto que nós mais exportamos. O produto que eu mais mando para fora do Brasil é o Multijet, reconhecido lá fora como um preço chinês com qualidade europeia. Então esse é meu produto campeão de exportações. Temos desenvolvido um trabalho muito forte também com a parte de recicladores de ar-condicionado. Então nós temos modelos desde uma recicladora manual, uma recicladora semiautomática a uma recicladora automática também. Entramos forte aqui na parte de emissões. Nós estamos aí, acho que todos nós, de dedos cruzados para que realmente possa retornar essa parte da análise de emissões. Em São Paulo, em 2010 e 2011, nós tivemos uma experiência que todo veículo, para que fosse licenciado, teria que passar pela análise de emissões. Aí vocês falam, aonde entra o meu negócio? Aonde entra a oficina? Todo mundo levava o carro antes para fazer uma pré-inspeção. Para poder garantir que ia passar na análise de inspeção oficial, os donos, os proprietários de veículos levavam o carro na oficina, a oficina tinha um analisador que é homologado pelo Inmetro, que faria o mesmo teste do centro de inspeção. Automaticamente, isso puxou algo que a gente tem muita dificuldade de implantar no Brasil, que é a manutenção preventiva. Então, 2010, 2011,
Foram os anos de ouro das oficinas do município de São Paulo. Infelizmente, nós sabemos que tem muita coisa por trás disso. E mudou o governo, mudou o prefeito, mudou. O novo prefeito entrou com uma das fortes do que ele falava é o seguinte: nós vamos acabar com a inspeção. Por quê? Porque tinha que o dono do carro pagar 50 ou 60 reais, agora eu não lembro bem. Mas quem conhece São Paulo sabe que são uma frota de milhões de veículos. Então hoje, de novo, você anda em São Paulo, você vê ônibus soltando fumaça preta, você vê carro desregulado e é ruim, porque um carro desregulado consome muito mais, um problema de saúde, tudo isso está acontecendo de volta. Mas vamos lá, vamos aguardar que possa sair em âmbito federal. A parte de análise e teste de baterias também, nós trouxemos aqui inclusive alguns produtos, entre eles esse equipamento, que tem um propósito muito simples. Ganhe tempo para fazer diagnóstico de bateria, sistema elétrico, alternador e motor de partida. Com isso, você vai aumentar as vendas de bateria do seu negócio sem forçar a barra. Você vai aumentar a venda de bateria do seu negócio dando um diagnóstico fiel, preciso e com um laudo impresso. Tá lá, na frente do cliente você pode fazer um teste. Um teste desse não demora mais do que 30 segundos. Você não precisa remover a bateria do local. A bateria não precisa estar 100% carregada, porque ele não analisa só tensão. Ele analisa a saúde da bateria, ele analisa as placas da bateria. Entre os resultados ele pode te mostrar boa e passa, ele pode te dar boa e recarregue. Se tiver ruim demais, ele vai falar recarregue e reteste. Ruim demais não, se não tiver uma condição de teste. Se tiver ruim, ele vai te dar ruim e substituir. Tá? Então é um tipo de produto muito bom para precisão do diagnóstico. Mas futuro, passar um vídeo aqui para vocês, porque hoje, toda vez que a gente entra nas páginas aí de noticiário automotivo, muita informação. Vocês lembram que de 89, 90, 91, foi, na minha opinião, um grande marco no setor de reparação automotiva. Saiu o carburador, entrou a injeção eletrônica. Como foi essa experiência? Alguém aqui pode me relatar como foi essa experiência, essa mudança só da mecânica para a eletrônica automotiva? Em breves palavras, quem que é dessa época? Como é que foi? A diferença foi que a mudança foi totalmente radical, né? Primeiro passo. E outro detalhe é a dificuldade que a gente tinha de diagnosticar. Entendeu? Vocês concordam com ele? A mudança naquela época foi radical? Radical. Foi ou não foi? Sim. E será que vai acontecer algo mais radical? Ou já está acontecendo algo mais radical? Já está. Então vamos ver esse vídeo aqui, 2 minutinhos, vamos ver o que ele apresenta pra gente. Aqui vai ser acho que, se lá foi radical, aqui vai ser revolucionário, transformador. E aí você fala, nós estamos muito longe disso? Não,
Não estamos. Talvez no Brasil, porque a gente ainda tem dificuldade de sinal de celular, dependendo da região, não é verdade? Talvez no Brasil sim, mas observem que muitas tecnologias deste carro já estão presentes em carros acessíveis. Você pega carros que tem aquele sistema de aceleração e de frenagem automática, eles são praticamente semi-autônomos. Porque acelerar e frear já é uma característica de uma situação semi-autônoma. Aqui é um autônomo por completo. Hoje, se a gente tirar a mão do volante, botar a mão aqui no banco, tomou multa. Tá mexendo com o celular. Imaginar que você tem uma condição dessa, vai muito além do que a gente está acostumado. Bom, mas eu acho que não para por aí e vamos provocar aqui algumas situações. Bom, eu acho que quem trabalha com mecânica em geral gosta muito de motor, né? Será que a gente vai sentir falta disso? Ó? Ouve o som, ou melhor, curte o som. Bom, eu diria que os dias estão contados. Por quê? Porque a gente está às portas do veículo elétrico. Bom, o veículo híbrido, a gente ainda tem o motor a combustão. Mas o veículo 100% elétrico, vocês já pararam para pensar no veículo 100% elétrico? Já tiveram oportunidade de pilotar um veículo 100% elétrico? Quem já teve essa oportunidade? Alguém já teve? Já guiou um carro 100% elétrico? Já teve a oportunidade? Ah, o carrinho de golfe. Poxa, mas é quase lá. Porque o princípio é o mesmo. Bom, eu tenho um amigo que é jornalista e jornalista tem um privilégio, né? Sempre recebe os carrões para testar e eu tô bem mal acostumado com isso, porque todo carro novo, lançamento, carrão, ele me chama para testar, às vezes me empresta, fica 1, 2 dias, e um dia ele chegou para mim e falou: ô Rafa, você não quer testar um Jaque? Eu falei: poxa, tinha acabado de pegar um Audi A6 com ele, tinha pegado o Renegade de novo, tinha acabado de sair. Falei: mano, vamos lá testar. Ele falou: ah, tá desmerecendo, né? Eu falei: não, vamos testar. Ele falou que é 100% elétrico. Eu falei: aí melhorou. Aí me encheu de curiosidade, porque o carro era 100% elétrico. Não tem tanque, não tem nada. Aí peguei, vamos lá. A primeira situação, por que eu passei o barulho do ronco do motor? Porque o elétrico, você entra no carro, gira a chave, de um LED vermelho fica um LED verde e está escrito lá: pronto. Não tem ruído algum, não tem interação alguma. O carro está pronto para você andar. O motor elétrico, naquele caso, você olhava assim para o câmbio, era até bonitinho, né? Parecia até que tinha câmbio, mas na verdade era marcha para frente, marcha para trás. Era um carro mais simples, tudo bem? Bom, aí demos uma volta, passeamos com o carro, um torque muito bom, porque ele praticamente despeja naquela roda lá o máximo de torque. As perdas de um motor elétrico são muito pequenas. Bom, quem conhece um pouco de elétrica e eletrônica sabe que a durabilidade de um motor elétrico é muito maior, mas eu estava louco mesmo para fazer isso daqui, tirar essa foto, abrir o capô do carro e ver o que tinha lá dentro. Bom, aí eu comecei a falar assim: vamos começar vendo o que eu conheço, né? Então o que eu conheço era a bateria tradicional de 12 volts, o sistema aqui de freio e o resto eu falei: meu nome é Rafael. Eu falei pra ele: puxa vida, né? Tudo diferente. Aí me passou um filme na cabeça. Eu falei assim:
os principais serviços da oficina, ou os mais recorrentes, confira comigo. Vela, cabo de vela, filtro de ar, filtro de óleo, filtro de combustível, injetor, não é? Bom, continuando, escapamento, catalisador, não tinha nada disso, o carro não tem nada disso. Então, quando eu perguntei para ele, falei assim, você achou que foi radical? Aqui vai ser muito mais radical, mas vai ser bem desafiador e vai ser bem interessante, sabe por quê? Porque tudo isso vai chegar mais cedo ou mais tarde. Porém, né, se você for especialista em diagnóstico eletrônico automotivo, o campo vai só aumentar. Porque tudo isso que nós acabamos de mostrar aqui vai exigir muito mais lógica, vai existir muito mais diagnóstico, mas as oportunidades vão continuar existindo, elas vão se transformar. Bom, nós estamos no Brasil, você pode falar, puxa, isso foi só um devaneio, foi uma visão do futuro, mas lá em 93 teve muita gente que ficou esperando, falando, a injeção não vai pegar, não vai dar certo, e depois aconteceu. Aconteceu muito rápido. E isso que eu estou mostrando aqui, muitas das vezes a gente faz com assuntos do dia a dia. Fala assim, puxa, não vou trabalhar com airbag, não é minha praia. Não vou trabalhar com câmbio, não é minha praia. Eu transfiro para outro. Hoje você transfere, depois ele não volta. De 10 que você transfere, talvez metade volte, metade não volte. Ele espera de vocês um lugar, um shopping center, que ele possa encontrar o maior nível de soluções para o carro dele. É isso que ele espera de vocês. Pensem nisso, porque no Brasil ainda tem muito território para o jeito que é o automóvel. E é necessário que vocês explorem isso ao máximo, sem nunca deixar de buscar o conhecimento. E agora vamos entrar aqui no tema do conhecimento. Exemplificando, a gente sabe que hoje está mudando, mas a imagem do reparador automotivo não era das melhores. Não era das melhores porque existia, infelizmente, o mau profissional. A maioria absoluta é bom profissional, faz as coisas direito, mas existia muito dessa tapeação. Hoje a internet não permite mais isso. O Dr. Google responde muitas coisas e quantas pessoas não chegam para vocês já tendo consultado no Google? É pouco? Ou estou falando uma besteira aqui para vocês? Já chega consultando, já chega querendo dar diagnóstico, já chega querendo falar qual que é a peça, não é verdade? Se puder, tem gente que liga na Alfatest querendo comprar equipamento. Eu falei, amigo, não faz isso. Eu falei, não faz isso. Eu falei, você tem amor ao seu dinheiro? Porque vem aqueles leitores bem básicos, de 600, 500, 400 reais, e pensam que vão resolver o carro. Mas tudo bem, é o lado do consumidor. A gente tem que trazer isso para o nosso lado e aproveitar, orientar, ser um consultor deles, né? Bom, nesse caso aqui, a famosa expressão comprar gato por lebre. Por quê? O que é isso aqui, ó? Junto da central, da unidade eletrônica, da caixa de fusíveis. O que é isso? Onde está o laser aqui? Hã? É um recurso, né? Recurso técnico avançado. Bom, isso aqui, pessoal, é uma chave da linha Fiat. Primeira dica. Aqui, ó. Aqui é um monte de fita isolante. E aqui é uma bobina, uma antena do imobilizador. Bom, se eu falar para vocês que esse carro é um Mitsubishi, né? A Mitsubishi fez uma parceria com a Fiat para botar um componente da Fiat lá, é isso? É um Eclipse 93 que o dono comprou, se encantou com o carro porque estava extremamente conservado, levou na oficina para fazer uma revisão, chega na oficina, descobre que é Eclipse, com motor de Palio. Motor de Palio. Ele vê que é um motor de Palio. Mas aí o dono do carro ficou um pouco mais tranquilo, porque era 1.8 pelo menos. Era 1.8. Era um motorzinho 1.8, ele ficou um pouquinho mais tranquilo. Mas por que a pessoa que fez esse serviço fez isso? Porque queria vender o carro, precisava vender o carro e não queria vender o carro com uma chave de um Fiat, né? Era um Mitsubishi Eclipse, vai vender com uma chave de Fiat. Esse carro originalmente não tem mobilizador de partida. Aí foi colocado um motor de um Palio, 1.8 e foi feito esse sistema, né? Aí tudo bem, né? Você fala, poxa, o carro ficou velho, já não tem mais peças do jeito que deveria ser, ou é muito caro. Poderia ser feita uma transformação dessa? Sim, poderia ter sido feita uma transformação. Só que quem comprou o carro não sabia. Quem comprou o carro não sabia, se sentiu enganado, né?
Bom, aí você continua e observa algumas situações, ó. Olha aqui, ó, o risco de serviços mal feitos. A gente não sabe ao certo o que aconteceu, mas essa bateria deu um curto com a lata do veículo. Uma Mercedes E350. Então, se fosse um curto num popular, já era pesado, com bastante eletrônica. Numa Mercedes dessa, causou um prejuízo de 30 mil reais. O dono do carro era um colecionador, gostava muito do carro e mandou consertar, mandou refazer tudo. Mas a história é a seguinte: ele guardava o carro, saiu para dar uma volta, para ir até o médico, começou a pegar fogo na parte de trás. Ele parou o carro, botou no parque, tirou o extintor, apagou o fogo. Beleza. Veio o guincheiro com a prancha para levar o carro e o carro estava no parque. E o guincheiro, acho que devia estar começando. Não conseguiu arrastar o carro, porque o carro estava sem bateria, ele não sabia deslocar, né? Tirar da posição do parque para o neutro. Sabe o que ele fez? Ele encheu de graxa o asfalto na região dos pneus para tentar puxar o carro. Aí, então essas coisas acontecem. Mas ele fala, poxa, mas era o guincheiro, não tem problema. Aí o mecânico foi lá, habilitado, e resolveu. Mas aí continua. Vamos trazer para o nosso mundo? O que é EPS? Perfeito, perfeito. A eletrônica hoje é uma sopinha de letras, não é verdade? Literatura, no próprio carro, é uma sopinha de letras. A direção elétrica veio para ficar? Sim. A direção elétrica já substitui os sistemas de direção hidráulica, não apenas em carros de luxo, mas em carros populares também. E aí onde fica a dica do dia para sistemas de direção elétrica? Bom, o Captor testa uma série de modelos de direção elétrica, mas a minha dica fica nesse sensor aqui, ó, o sensor de ângulo da direção. Bom, recurso importante, ajuste do sensor de ângulo da direção. Quando realizar? Quando você substituir o sensor ou quando você desmontar o sistema de direção elétrica. Sempre realizem o ajuste desse sensor. O ajuste é muito simples, é muito rápido. Tem carro que ele fala o seguinte: centralize o volante. Aí você centraliza o volante, ele reconhece essa posição. Aí ele fala, gire tudo para a direita, gire tudo para a esquerda. Cada sistema, a tela do scanner vai orientar vocês. É muito simples. Tem carros que hoje em dia, após alinhamento, também exigem esse tipo de procedimento. Então você fala, pô, isso aqui é uma situação só quando eu fizer um serviço muito grande? Não, não é só. Em alinhamento hoje, muitos carros também exigem isso. Então, com um diagnóstico, você consegue fazer o ajuste desse sensor de ângulo da direção muito rápido. Às vezes você vê gente sofrendo, já vi gente sofrendo com direção elétrica pesada. Direção pesada porque não tinha feito esse reconhecimento. Fica mais pesado do que uma direção comum, porque não tem a informação de quantos graus o volante está girando, tá bom? Então esse sensor aqui é muito simples. Uma dica aqui para vocês, pessoal. A linha Kia e linha Hyundai, ela tem um defeito recorrente. Você gira o volante do carro, dá um toque, toque, toque. Dá a impressão que aquilo vai destruir, né? Aí você tem que desmontar o carro praticamente todo para trocar esse acoplamento aqui de borracha. Aí você olha a situação que ficou aqui, mais ou menos umas 3, 4 horas de serviço? Por aí, né? Se a pessoa estiver bem treinada. Aí eu estava passando hoje em frente de uma loja que só trabalha com direção hidráulica. Até falei pro Moreira, Moreira, ele tem que botar aqui, né? Direção hidráulica e elétrica. Agora, se ele se especializar em direção elétrica, ele vai ter que entender de airbag também, não vai? Porque olha quanto serviço está envolvido aqui. Para desmontar esse conjunto aqui, ele precisou entender de airbag e desmontar o airbag do carro também, né? Então tudo isso vai acontecendo. Está aqui a peça, né, nesse caso que foi trocada. Bom, vamos passando aqui. Aí você chega numa situação, pessoal, que lá eu falei de direção elétrica. Você vai pegar o teu scanner, selecionar o carro, sistema de direção elétrica. Mas aí você chega numa picape. Você chega numa picape como a Hilux, numa picape como a Nissan Frontier, entra no diagnóstico de ABS e lá dentro do diagnóstico de ABS também tem o mesmo comando. Olha aqui, ó, reset do ângulo da direção, sensor do ângulo da direção. Mas o carro tem direção hidráulica, tá? O mesmo acontece com o GM Cruze. O carro tem direção hidráulica, por que que tem o ajuste do sensor de ângulo da direção? Por quê?
Simples, né? Por isso, ó, esse sensor do ângulo da direção, o sinal dele através de rede CAN de comunicação, ele é aplicado para diversos outros sistemas do veículo. Então, se o carro não tem direção elétrica, mas tem, por exemplo, ó, controle eletrônico de estabilidade, controle de tração, esse sinal é útil, é o caso das picapes. Então, no sistema de ABS, diagnóstico de ABS de picape com direção hidráulica, você encontra esse recurso por causa do controle de estabilidade, por causa do controle de tração. Mas olha só a quantidade de sistemas que a informação desse sensor é utilizada, tá bom? Então isso é explorar o quê? É explorar uma visão mais ampla do diagnóstico, explorar isso não apenas naquele momento. Porque eu digo assim, às vezes tem coisa que a gente faz, resolve, de tanto tentativa e erro, mas é importante aprender. Por que eu fiz? Até para explicar para o dono do carro, não é verdade? Bom, continuando, falamos de airbag. Uma pergunta muito simples, pessoal, mas que eu vejo pessoas errando muito com isso. O airbag é acionado mesmo que os ocupantes não estejam de cinto? Não façam essa cara de dúvida para mim. Por favor. Não estou de cinto, bati o carro e é uma condição que deve acionar o airbag. Eu não estou de cinto. Aciona o airbag ou não aciona? Se acionar, pode matar até pessoas. Mas a pergunta primeiro, aciona sim ou não? Ficamos em dúvida. Aciona sim. E a porrada é grande, não é? O sistema de airbag, tá bom? Ele sempre será acionado, mesmo que você não esteja com cinto de segurança. Falando do motorista. Agora vamos falar do passageiro? O passageiro tem sistemas de airbag que são muito simples. O que a montadora faz? Ela reduz o número de componentes para poder baratear o sistema. Tem sistemas que já são um pouco mais sofisticados e você senta no banco, tem um sensor de presença, tá bom? Tem outros que você tem uma chavinha que você vai lá e liga e desliga o airbag do lado do passageiro. É a mesma coisa. Tem sistemas de airbag que ele tem sensor de impacto, certo? Na parte dianteira, no para-choque do carro, você tem sensores de impacto. Tem carros que você não tem sensores de impacto. Que o sensor de impacto fica onde? Dentro da própria unidade de comando. Aí você fala, que diferença faz? Precisão. Um carro que tem airbag com sensores de impacto frontal, por exemplo, ele é muito mais rápido, é muito mais preciso de um carro que tem o sensor de desaceleração dentro da unidade de comando. Então isso são formas, a gente vai lidando. Então você pode pegar, por exemplo, um Onix que não tem, e você pode pegar um Etios que tem mais sistemas, você pode pegar um Up que tem mais sistemas. Então isso são tudo características que nós vamos aprendendo a lidar. Ok, prazo de validade. Tem prazo de validade? Tem? Sim ou não? 5 a 10 anos? Mais ou menos isso? Normalmente 10 anos? Aí eu quero que vocês me respondam com toda sinceridade. Entra um carro na oficina de vocês, 10 anos, você fala assim, 10 anos de fabricação, chegou a hora de fazer um orçamento para ele. Põe aí no orçamento, bolsa do passageiro, bolsa do motorista, pré-tensionador. Isso é uma realidade? Dá para encarar? Mas não venceu? O dono do carro não vai correr risco numa colisão? Se bater não vai ter risco de não disparar? E aí? Vocês começam a perceber o custo da tecnologia? Quanto mais tecnologia embarcada, maior é a desvalorização de um automóvel. Maior. Você pega um carro que sai custando 160 mil hoje. Vamos usar um exemplo. Peugeot 3008. Vou usar o exemplo que é o carro do Moreira. 3008. O 3008 novo hoje custa 140 mil. O dele custa 45. E é um carro com 4 anos de uso. Então a desvalorização, ela vai muito grande. Eu era criança, eu via aqueles desenhos lá, ou nos Estados Unidos, amassando os carros, no Japão amassando os carros, carros até que relativamente novos, porque é o custo da desvalorização da tecnologia. Faz um orçamento, você tem dificuldade de fazer o cliente trocar a pastilha de freio com o disco de freio, quanto mais trocar todo o sistema de airbag, não é? Bom, velocidade de expansão do airbag, apenas como curiosidade, chega a 300 km por hora. Por isso que é muito importante você estar com o cinto de segurança. E a razão do prazo de validade é por isso daqui, ó.
Lá dentro, para você poder ter a expansão da bolsa, tem uma reação química. Basicamente, é como a bateria de um automóvel. A bateria, mesmo que você não use tanto tempo parada, acabou. É uma pilha. Aqui no caso também são reações químicas entre nitrato de potássio e nitrato de sódio. Tá bom? Bom, aí um dia, fazendo uma demonstração em Ribeirão Preto, isso é uma coisa que é maldade de vocês, pessoal. Sempre que algum vendedor de scanner vai fazer uma demonstração, vocês pegam o pior carro e mandam testar. Isso não é legal. Vou avisar para vocês que isso não é legal, não. Mas aqui, fomos lá, Saveiro 2016, o mecânico perguntou, e aí, testa o airbag? Falei, testa o airbag. Você tem que falar com convicção, né? Testa o airbag. E fomos lá. Bom, testando o airbag, deu para mim o código de falha B de bola 1020. Falha no interruptor de inibição do airbag do passageiro. Aí já fiquei contentão. Falei, eu sei o que é isso, né? Falei, eu sei o que é o interruptor. Abri o porta-luvas, fui lá, liguei e desliguei, peguei a chave do carro, liguei e desliguei, comecei a dar comando de apagar falha e a luz, pá. O carro era zero, gente. O carro não tinha nem 6 meses de uso, né? E a luz acendendo de novo. Aí comecei a ficar preocupado. Falei, eita, nós. Mas aí falei, poxa, um scanner não me dá só código. Um scanner me dá leituras também. Aí comecei a fuçar nas leituras e veio uma informação bacana para mim. Colisão frontal, uma. Aí eu já fiquei mais feliz, né? Chamei o mecânico e falei, ó, esse carro foi batido. Ele falou, não, claro que foi batido. Acabou de vir de uma funilaria. Para ele não era novidade nenhuma, era só era para mim, né? Bom, aquele dia eu fiz o seguinte. Eu botei na internet e coloquei lá, interruptor de inibição do airbag. Não tenho vergonha de dizer, foi a forma que eu achei para resolver, né? E aí, quando você desliga isso, em algum lugar do carro tem que apontar que está desligado, correto? Então aqui no painel era aqui, ó, nessa posição. Agora pergunta para mim se tinha lá o componente. Não tinha. Acho que trocaram o painel e usaram o painel que não tinha esse componente, o circuito estava aberto, né? Era algo simples, mas que eu passei semi-apertado, né? Eu consegui resolver, olha só que loucura, eu consegui resolver por causa da imagem, dessa imagem aqui. Então aí eu fiquei mais esperto e falei, preciso estudar sobre airbag, preciso verificar sobre airbag. E agora perguntar para vocês aqui algo simples. O que significa essa letra aqui antes de um código de falha? Vocês têm ideia? São coisas simples, mas B de bola significa body, certo? P, powertrain. P significa códigos relacionados a motor e transmissão. C, chassis. Então, se você pegar um código de direção elétrica, vai vir na frente C. Aqui, airbag, veio B, porque é body. Se vir a letra U, é unity, unidade. São códigos de comunicação entre as redes do veículo. Então, os códigos de falha também passam mais informações para nós. A gente vai ficando esperto e vai conseguindo se localizar. Bom seria também se os códigos de falha fossem listas genéricas, se as montadoras usassem as mesmas listas. Então, às vezes o pessoal pergunta para mim, puxa, mas é assim mesmo? Eu falei, infelizmente é. Tá? Hoje a gente tem levantado novas listas de códigos de falha para poder cada vez mais aperfeiçoar o produto. Você pega a lista de códigos de falha da Volkswagen e chega a ter mais de 18 mil códigos de falha. Você pega uma lista que a gente acabou de implementar, um sistema de Land Rover, tinha mais de 5 mil códigos. E as listas não se repetem de sistema para sistema. Tá bom? Então são os desafios também de desenvolver o diagnóstico para vocês. Pergunta, que componente que é esse? Vale um scanner aí a pergunta ou não? Hã? Se valesse um scanner, ninguém ia levar o scanner para casa, Moreira. Ah, pai, falando que o cavalo passa selado, não aproveita, hein? Bom, que componente que é esse? Falei dele já. É isso aí, ainda bem que não valia, né? Mas olha só, pensa comigo. Esse carro, caso real, eu gosto de trazer caso real para vocês refletirem sobre isso. É uma BMW Série 5, entrou na oficina para trocar óleo, tá? Entrou na oficina para trocar óleo, trocou o óleo, o dono da oficina levou o carro para, capricha, lava o carro, que eu quero entregar o carro bonitinho para o cliente. O que aconteceu? O problema foi falar capricha, porque lavar ele lavava, aí ele quis lavar o banco, né? Quis lavar o banco, molhou esse sensor. Molhou o sensor, danificou o sensor
E o carro que entrou na oficina para trocar óleo, uma simples troca de óleo, a hora que voltou para a oficina estava com a luz do airbag acesa. Que problema, né? Você fala assim, que culpa tem o dono da oficina? Mas que culpa tem o dono do carro? Duro, né? Causou um prejuízo de R$3.000. Então hoje, trabalhar com um carro vai muito além do que a gente imagina, né? Agora, aqui ó, aqui, que peça que é essa? Painel. Que componente que é esse? Aqui onde está o pontinho vermelho. Não dá para ver direito? Bom, isso não é componente coisa nenhuma. Isso é um jump, né? Isso é um jump. Bom, o que aconteceu? 307 bateu, o dono falou, vou me livrar do carro, não vou trocar coisa nenhuma. Aí o que ele sempre, você sempre tem, quando você quer fazer alguma coisa de errado, sempre tem uma alma caridosa por perto, não é? Aí alguém falou para ele, traz aqui que eu resolvo. O que ele fez? Fez um jumper da luz do airbag com a luz do óleo, né? A luz do óleo. Aí eu pergunto para vocês, uma situação como essa, você conseguiria identificar sem o scanner esse tipo de defeito? Sim ou não? Consegue? Não consegue? Fácil. Tá vendo? Pensou que ia valorizar para vender scanner, né? Quando você liga a chave de ignição, a luz fica acesa 5, 10 segundos e apaga. Esse carro, a luz do airbag só apagava quando dava partida. Então, o condutor acaba não percebendo. Mas, se você está lá para fazer isso, sem scanner você pegava. Agora, se o cara já for um pouco mais professor Pardal, né? Botar lá um temporizador, alguma coisa desse gênero, aí sim você precisa conectar a ferramenta de diagnóstico para saber. As seguradoras usam muito isso. Porque tem carros de luxo, principalmente, que você vai fazer os seguros, tem que comprovar se está com o airbag funcionando, se está com o ABS funcionando. Então elas compram conosco também para fazer esse tipo de inspeção pré-análise, né? Para poder fazer o seguro, tá bom? Mas isso aqui tem que tomar muito cuidado, né, pessoal? Porque quando a gente fala de sistema de segurança, aqui é uma segurança passiva, né? Segurança do freio de ABS envolve vidas, né? Aqui tem que tomar bastante cuidado. A gente pode fazer um serviço desse? Eu diria que não. E até porque isso pode voltar contra a gente mesmo, né? Imagina se nós compramos esse carro, como é que fica, né? Bom, seguindo. Esse componente aqui, pessoal, o sistema de airbag, lembra que eu falei para vocês, tem carro que ele é super simples, não tem sensor de impacto, não tem sensor de presença de passageiro, mas tem carro que ele é sofisticado. A BMW, por exemplo, ela tem o cabo pirotécnico da bateria. Quando o airbag é disparado, o sistema desconecta a bateria do carro. Esse cabo tem uma espoleta, né, que a gente fala, então ele se desconecta sozinho, desligando a bateria para eventuais problemas de vazamento de combustível, para não pegar fogo, tá bom? Então essa é a função do cabo pirotécnico. Aí sabe o que é o melhor? Você compra uma BMW X1, tá bom? Você compra uma BMW X1, aí você fala assim, quero levar meu jet ski, vou botar um engate, leva num lugar, aí a pessoa tem a brilhante ideia de usar o fio amarelinho, né? Aqui ó, chicote amarelo, chicote de airbag. Aí a pessoa pega o chicote amarelinho, abre o circuito para instalar o engate. Carro zero volta com código de airbag, má instalação, serviço feito de uma forma errada. Então essa instalação aqui ó, olha o cabo aqui ó, tá vendo aquele vermelhado meio rosado aqui? Então essa instalação deu código de defeito nesse componente. Ah, olha só aonde vai. E o sistema de airbag, aonde ele vai? Esses carros da BMW também, eles têm no encosto do banco, tá? Isso já é uma coisa bem mais sofisticada. Quando dispara o airbag, o encosto do banco aqui na cabeça, ele vai para frente um pouco. Né? Ele vai para frente um pouco, é uma ação mecânica, depois você consegue voltar ele para você não ter problema de coluna cervical e por aí vai. Então os sistemas têm complexidades diferentes, tá bom? E qual que é o que eu sempre digo, que assim, hoje o nosso produto está totalmente preparado para poder atender essas mais diversas complexidades.
Então, eu acho que não tem tempo a perder mais, porque desde 2014 o airbag é obrigatório. Né? O airbag não é uma coisa que é só carro A, B, C, D, eu posso abrir mão disso. Você vai mandar o carro para lavar, aí passa um aspirador de pó lá embaixo, mexe no chicote dos sensores do cinto de segurança, dispara a luz de airbag, gente. Então não são serviços tão complexos, mas cabem alguns cuidados básicos. Né? Por exemplo, você desmontou a bolsa de airbag, nunca põe os contatos da bolsa de airbag em direção ao banco. Tá? Você pega um banco de veludo, aquilo lá tem estática, entra em contato com aqueles contatos da bolsa de airbag, você pode disparar uma bolsa. Coisa simples. Vai desconectar o sistema, deixa a bateria desligada. Deixa a bateria desligada lá de 15 a 30 minutos, que é o tempo para poder descarregar o quê? O capacitor da unidade de comando do airbag. Tá bom? Porque aquele capacitor segura energia para, se for necessário, disparar o airbag mesmo sem bateria. Tá bom? Cuidados simples, mas que vão garantir aí não ter prejuízos. Aí eu digo, por quê? Hoje, em alguns carros, você troca a correia dentada e tem que fazer o ajuste do sensor de rotação. Já aconteceu isso com vocês? Linha GM principalmente, né? Antes, até 2012 não precisava. De 2012 para cá, alguns carros você precisa fazer isso daqui, ajuste do sensor de rotação. Se você não faz, o que acontece? Você faz todo o sincronismo, está tudo certinho, põe o carro para funcionar, funciona, a lâmpada fica piscando. Dá código P0300, falha de combustão aleatória. E eu digo sem mentir, já vi muitas oficinas, muitos profissionais, depois que dá esse código, trocando vela e cabo de vela. Um dia cheguei para fazer uma palestra em Santa Catarina, comentando esse assunto, depois um mecânico me chamou de canto e falou assim, puxa, amanhã eu ia trocar vela e cabo de vela. Eu falei, safou, né? Porque não ia resolver em nada, tá bom? Por quê? Porque a partir da norma OBD-BR2, vocês já ouviram falar de OBD-BR2? Tá? Nos Estados Unidos começou em 96. No Brasil, bem cedo também, né? A gente acompanhou 2012, 2011. Tá? Essa norma exige que, se eu desmontar o sincronismo do carro, eu tenho que assegurar que o sensor de rotação está funcionando corretamente, para poder marcar código de falha de combustão corretamente. Então, quando você vê lá 301, falha de combustão no cilindro 1, 302, falha de combustão no cilindro 2, é graças ao perfeito sincronismo do sensor de rotação, com o sensor de fase. Então, esse procedimento assegura que a unidade de comando vai ter essa capacidade de poder indicar corretamente para vocês códigos de falha de ignição. Coisa simples, tá? Mas que vale a pena abordar. Por que antes eu não fazia, por que hoje eu faço? Tá bom? É por causa dessa exigência. Bom, 2 sondas no escapamento dos veículos. É um assunto simples, mas que eu aponto porque existe ainda alguma dúvida. Sonda número 1, sinal sempre oscilando, tá bom? Estou falando de uma sonda tradicional, sinal sempre oscilando. Sonda número 2, sinal não oscilando. Pode ser por 450 volts, pode ser por 700 milivolts, 450 volts não, 450 milivolts, 700 milivolts. Isso daqui indica que o catalisador está funcionando. Se o sinal da sonda número 2 for igual ao sinal da sonda número 1, indica que o catalisador está ruim. Aí você fala, por que isso? O catalisador ele funciona como um pulmão. Então, para o catalisador funcionar, ele tem que conseguir reter oxigênio. Então, a sonda de O2 mede oxigênio, tá bom? Então, por isso que você tem diferença do sinal da sonda 1 do sinal da sonda 2. E quando? Aí que eu digo, por exemplo, o Captor, quem usa o Captor V3? O Captor V3 ele tem Bluetooth, ele pode ser usado em modo portátil e pode ser usado em modo diagnóstico PC. PC é só para florear? PC é só para fazer showzinho para o cliente? Ou ele tem recurso para ajudar a gente? Tem recurso para ajudar a gente. Bate o olho aqui, ó. Sonda número 1, azul. Sonda número 2, linha laranja. Você consegue falar se está funcionando direito ou não consegue? Em 5 segundos, você tem um diagnóstico direto se as 2 sondas estão funcionando. Bateu o olho, você vê que ela está funcionando, oscilando com velocidade, que ela não está com uma curva lenta. Resumido, muito rápido, tá bom? Então explorem.
Quem tem Captur explora sim o recurso de diagnóstico computadorizado. Tá aí, né? Código P0420 fala na eficiência do catalisador. Tá aqui o gráfico que eu comentei com vocês, tá? Se tiver assim, eficiência baixa. Assim, conjunto certo. Bom, aí chegamos aqui, pessoal. A Honda, ela lançou, a Honda é um dos sistemas, né? O sistema que substitui o tanquinho, que substitui a partida a frio com injeção de gasolina, que são os aquecedores. Então, essa foto aqui, eu não sei, aqui não faz muito frio, né? Aqui vocês não tem muito esse problema, mais para o sul do país que tem esse problema. Mas se você pegar um carro a álcool, ele tiver com 100% de álcool e tiver 15 graus, você não parte esse carro sem injetar gasolina, tá bom? Por quê? Por causa disso daqui, ó. Olha como é que é a pulverização de combustível numa condição de 15 graus a álcool. É muita gotícula de combustível, não tem como você partir. Agora, aquecendo esse combustível, olha que pulverização perfeita que fica. Pulverização perfeita. E aí você consegue partir, tá bom? Então, muitos carros já adotam essa tecnologia do aquecedor acoplado a cada válvula injetora. O primeiro carro no Brasil foi o Polo, com o sistema 7530. Não era todos os Polos que tinham esse sistema, tá bom? Mas esse sistema aqui acaba sendo cada dia mais comum. Aí você traz aqui para o universo, a BMW lançou em 2014 a BMW Active Flex, que foi o primeiro modelo mundial que era flex, injeção direta e turbo. Bom, injeção direta, se preparem para isso também. Porque é só carro top que tem injeção direta? Não. A gente tem o Up, é um carro que não vende muito, mas metade das vendas do Up é com injeção direta. A gente sai de pressão de trabalho de 4 bar para trabalhar com 50, 100, 150. Muda bastante. Teste de bico, análise de bomba de alta, muda completamente. Mas esse carro aqui, pessoal, o que ele usa para o sistema de partida frio dele? Ele usa a nova tecnologia lá com aquecedor ou ele usa ainda o sistema de partida frio com tanquinho? Nenhum dos dois. Ele tem injeção direta. Ele pulveriza o combustível lá a 50 bar. Então, e dispensa esses dois sistemas. Interessante, né? A gente vai migrando as tecnologias e vão surgindo características dela. Quando você pulveriza o combustível numa pressão alta dessa, você não tem aquele efeito da gotícula, né? Então, cabe aí a gente explorar também esse tema. Bom, chegando aqui agora, ó, sistema de sangria por scanner. ABS, junto com airbag, sistema obrigatório. Então, o scanner pode me ajudar para eu fazer a sangria do sistema de freio? Sim ou não? Sim. Todo o sistema de ABS tem sangria por scanner? Não. Os mais antigos principalmente. Os mais antigos, você fala, mas por que um tem e outro não tem? Porque é uma característica construtiva da unidade de ABS. Os mais antigos, quando você faz o procedimento com o carro parado, que o ABS não está sendo ativado, você consegue circular o fluido pela unidade de ABS. Os mais novos não. Os mais novos, para você poder fazer com que o circuito, com o fluido circule pela unidade de ABS, você tem que entrar com a ferramenta de diagnóstico e aí ele vai habilitar o sistema para você. Tem carro que... Qual que é a sequência? Ele vai te pedindo, ó, sangria da roda traseira esquerda. Aí ele pede, bombeie o pedal do freio. Então, enquanto você está bombeando o pedal do freio, ele está acionando o sistema da bomba hidráulica do ABS, permitindo com que o fluido circule pelo sistema. Tá bom? Então, isso daqui é rápido, é prático e cada dia mais está disponível na ferramenta de diagnóstico. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês observarem, ó, o sistema de ABS do Celta e do Classic, ó, ABS GM 9.0 já oferece isso. Sistemas de ABS da linha Fiat, Bosch 9.0 oferece isso, tá bom? Então isso é uma característica dos ABS mais novos e vocês vão encontrar tudo isso no Captur também, tá bom? Então aí, como eu disse, para airbag, o Captur também está bem preparado para sistemas de ABS. Agora, algo que eu sempre dou essa dica que é o seguinte: se o carro chega na oficina de vocês com algum problema muito estranho, desconfie disso.
Esse carro é um Fusion 2011, luz de ABS acesa, tá bom? Código, tensão de alimentação da bateria baixo. Aí você mede a bateria, testa a bateria em ordem, perfeita. Aí você anda com o carro ou liga o farol, o carro injetava sozinho água no vidro. Aí o que você fala? O que está acontecendo? Hã? É um fantasma. Aí você fala assim, é um problema espiritual. Gente, não existe problema espiritual para carro, não é verdade? É muito básico a falha desse carro. Olha que era a falha do carro. Aterramento. E esse ponto de aterramento ficava abaixo da unidade de comando do ABS. Às vezes a gente fica tão impressionado com a tecnologia que você esquece do beabá. Você esquece da alimentação do carro. Você esquece do 12 volts, porque o 12 volts positivo ele mediu. Ele testou a bateria do carro, mas ele não conferiu o aterramento. Foi lá, limpou, apertou, bom, resolveu o carro. Agora, até chegar nisso demorou um tantinho de tempo. Se a gente adota isso como alguma coisa básica, economizamos um tempo preciosíssimo para o nosso diagnóstico. Continuando, se um carro chega na oficina de vocês e lá no terminal negativo da bateria, ele tem uns fiozinhos aqui, o que é isso? O que significa isso? Já pegaram esses carros? Não pegaram ainda? Sim ou não? Bom, significa que o carro tem uma unidade de comando apenas para fazer o sistema de gerenciamento da bateria. Por enquanto ainda é um item de carros mais sofisticados. Você vai encontrar em Audi, vai encontrar em BMW, vai encontrar em Mercedes, Land Rover, Volvo, mas a tendência é que isso se multiplique. Então, num carro desses, quando você troca a bateria dele, você tem que entrar com a ferramenta de diagnóstico e falar para o carro, bateria nova. Ele vai desconsiderar todo o histórico de aprendizado e vai considerar que é uma bateria nova. Se você mudar a capacidade da bateria, você vai ter que falar para ele, ó, a bateria agora não é mais de 60 amperes, é de X amperes. Tá bom? Então, esse sistema não é tão complexo, mas é mais um sistema. Então a gente começa a falar de coisas que eram, tira a peça velha, põe a peça nova, não faço mais nada, não é verdade? Falamos da correia dentada, agora falamos da bateria. Tudo está exigindo uma interferência aí da ferramenta de diagnóstico. A gente vivenciou um caso em São Paulo com um Land Rover, acho que era um modelo Discovery. E a pessoa trocou a bateria e não fez o aprendizado. Depois de mais ou menos, acho que uns 3 meses, ele teve problema no alternador. E aí ele teve que trocar o alternador. Uma peça nova custou R$9.000. Aí acharam uma peça usada e conseguiram fazer a troca, acho que por R$3.000. Por causa da falta de adaptação, falta de apresentação da nova bateria. Tá bom? Então, viu isso daqui? Fique esperto com isso. Bom, aí você pega carros, pessoal. Aqui é bem mais avançado, mas cabe exemplificar. Volkswagen Tiguan, ele tem a bateria principal e tem uma bateria secundária. Essa bateria secundária é uma bateria bem pequena, do tamanho de uma bateria de moto. E ela serve tão somente para fornecer energia e alimentação para a rede de comunicação CAN, LIN e outras mais, FlexRay e outras mais que o carro tenha, tá bom? Então essa bateria aqui, bateria bem pequenininha, caríssima também, no caso da Touareg por volta de R$1.500 uma bateria. Você vê como um carro desse tem mais de 40 módulos, então a comunicação e a alimentação das unidades é muito importante, né? Aí você pega aqui, ó, a Evoque, que é um outro carro de luxo, ele também possui essa bateria auxiliar. E ela fica num lugar bem próximo do filtro antipólen do carro. Então você vai trocar o filtro antipólen, o que aconteceu aqui? Soltou esse terminal. O lugar é bem apertado, você vai lá, troca o filtro antipólen e aí dispara uma mensagem que, ó, código foi gerado após a substituição do filtro do ar-condicionado. No diagnóstico com scanner, código de falha na bateria auxiliar. Tá bom? Então você viu que lá na Tiguan ficava na parte central do veículo, aqui ela fica próximo do filtro antipólen. É mais um carro que tem bateria auxiliar. Aí curiosidades, pessoal. Lembra que nós mostramos lá o carro do futuro, o vídeo do veículo autônomo, mas vamos trazer para o mundo real. Ó, ultrassom traseiro e ultrassom frontal.
Tecnologia do carro usa ultrassom traseiro e ultrassom frontal. Sensor de estacionamento. Radar traseiro, radar frontal. Câmera multidirecional. Bom, aí tem uma vasta aplicação. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção aqui de vocês é o seguinte. Vocês já viram esses carros que tem sistema de manutenção de faixa? Que se você, porventura, tomou umas a mais, ou está despercebido e fica, né, fazendo movimento com o carro de atravessar a faixa, tem carro que nem a Touareg que ele tem uma vibração no volante para te despertar. Tem carro que tem um sinal sonoro. Tem carro mais sofisticado que corrige a faixa para você sozinho. Que aí o carro tem sistema de direção ativa. Mas esse carro aqui precisa de uma informação. Do quê? Da faixa pintada, né? Então é inacreditável, né, que a gente pode ter uma tecnologia tão grande como essa e no Brasil pode não funcionar corretamente. Apesar que apenas uma faixa já é suficiente para ele. Apenas uma faixa já é suficiente para ele. Mas é curiosidade à parte, né, do nosso país. Bom, chegando aqui na parte das vans e das picapes, pessoal, quero chamar a atenção. Deixa eu ver aqui como é que está o meu horário. Opa, tão bom de horário. Já fizeram regeneração de filtro DPF? Quem já fez? Alguém já fez? Já fez lá na ponta? Quem mais já fez? Você sabe o que é filtro DPF? É um filtro que está no escapamento de vans e picapes Euro 5. Hoje, você chega do lado de uma van, de uma picape Euro 5 ou de um caminhão Euro 5, nem parece um carro diesel. Você nem sente nenhum tipo de odor. Os caminhões usam mais o sistema de injeção de Arla, as vans e as picapes usam bastante esse dispositivo. Bom, se é filtro, ele tende a saturar, tende a entupir. O carro possui sistema de regeneração própria. Só que para que isso aconteça, o carro tem que desenvolver uma velocidade, chegar a 60 km por hora. Não pode ser aquele tipo de movimento urbano. Sai daqui, anda 5 minutos, para, o carro não chega a aquecer direito. E isso tende a entupir. Já vi carros com menos de 10 mil com um filtro desse entupido. E um filtro desse custa uma fortuna. Teve alguma necessidade de trocar já? Mas custa muito caro. Você pega de uma Ranger, vai custar 8, 10 mil reais um filtro DPF. Custa muito caro, né? Você pega de uma Ducato, que é um carro mais simples, custa um pouco mais barato. O da Ducato vem até junto, acho que a válvula EGR está bem próximo dele, né? Bom, mas se isso acontece, dispara uma luz no painel, indicando para o motorista que ele deve parar o carro, levar para manutenção. Só que tem gente que nem sabe o que é essa luz. Estava até conversando com um mecânico que a gente visitou hoje à tarde, que hoje tem muita concessionária que deixou até de fazer a entrega técnica do carro, não é verdade? Compra o carro, leva o carro, toma a chave e leva. Uma entrega técnica simples mostraria que essa luz acendeu para o carro, mas a pessoa continua rodando. Aí esse filtro chega num ponto que diminui a potência, o carro não anda mais, aí ele para o carro. Aí chega para vocês na oficina, o scanner dá para vocês um recurso chamado regeneração forçada. Ou seja, é possível desentupir um filtro desse com scanner. O termo certo não é desentupir, é regenerar. Ok? Só que fiquem atentos. Fiquem atentos porque de acordo com o nível de entupimento desse filtro, você não deve fazer o procedimento. Tá? Porque se estiver demasiadamente entupido, você pode ter um problema de backfire, né? Aquilo aquece, volta fogo para o motor. Em casos extremos, já teve gente, não foi concessionária, não foi nada de cliente Alphatest, que já chegou a botar fogo em motor. Aí você fala, pô, mas o scanner não me dá essas informações? Dá todas essas informações. Dá todas. Se você entrar no modo contínuo do scanner, ele te mostra quando que a luz acendeu. Ele te mostra todos os detalhes, percentual de entupimento, tudo. Basta você entrar e olhar. Mais ou menos em 70% dos casos vocês vão ter êxito, a não ser que seja uma situação de muito entupimento, tá bom? Então tá aí, essa dica que eu quero passar para vocês. Bom, aí vocês vão me perguntar, mas como que ele faz isso? Quando você entra com o scanner, você tem o quê? O carro fica acelerado. Você dá o comando, entra injeção eletrônica diesel, ajustes, regeneração. Ele acelera o carro a mais ou menos 2.500, 2.700 giros, fica nessa condição por 30 minutos, não é um procedimento curto, tá bom? E começa o quê? Começa a ter um aquecimento da região onde está o filtro, correto? Acelerado, o carro parado, começa a ter um aquecimento daquela região do filtro. E
a unidade de comando atrasa o ponto. Atrasando o ponto, parte queima lá em cima, parte escorre pelos anéis e vai queimar onde? Lá embaixo. E aí começa a ter a regeneração do filtro DPF. Bom, então como vocês observaram, isso vai causar o que também? Vai causar uma contaminação do óleo. Então carros que têm esse sistema, vocês fiquem atentos porque a troca do óleo, ela pode seguir também não mais a especificação do óleo cravada. Ah, é um óleo de 10 mil. Se a luz acendeu, ela está te indicando que é hora de trocar óleo. Então você tem essa indicação por parte da unidade de comando também. Porque ela vai calculando quantas regenerações passivas ela foi fazendo, que são as regenerações que o próprio carro faz sozinho, sem o motorista perceber. Tudo isso está disponível na ferramenta de diagnóstico. É fuçar, é explorar o diagnóstico para vocês não ter risco de fazer um serviço e ter um prejuízo gigantesco. Tá bom? Bom, aqui eu usei alguns exemplos, pessoal. Todos esses carros que vocês estão vendo aqui, Ducato, Boxer, Jumper, Master, HR, Transit, Sprinter, Daily, possuem esse recurso e o Captor está habilitado para testar todos esses carros, inclusive com regeneração de filtro DPF. As vans também, as picapes vocês encontram isso também, porém não são todas as picapes que estão equipadas com o filtro DPF. Tá? Não são todas as picapes que estão equipadas. Você pega, por exemplo, a primeira Amarok, ela não tinha filtro DPF, aí a segunda Amarok, ela já tem filtro DPF, as Ranger tem filtro DPF, a primeira Nissan Frontier não tinha, e assim por diante, assim a gente vai acompanhando. Bom, curiosidade também, lendo outro dia um blog automotivo, eu vi que a nova Nissan Frontier, ela sai de fábrica com um botão dentro da cabine, aonde o motorista pode ativar a regeneração ativa do filtro DPF. Curioso, né? Um botão dentro da cabine que o próprio motorista pode fazer a regeneração. Por certo, deve ter sido um item de muita queixa do dono do carro, de que, puxa, tenho que gastar tanto dinheiro com uma troca de filtro, então eles botaram o recurso lá, né, para que o próprio motorista possa fazer essa regeneração ativa. Por enquanto, é o único carro que eu vi com isso. Tá bom? É o único carro que eu vi com isso. Não vi outro. Injetores. Também aplicado ao mundo diesel. Como um rail, principalmente os motores mais na fase Euro 5, trocou injetor como um rail, tem que fazer a apresentação do novo injetor. Então o novo injetor tem um código que está em cima desse injetor, que aquilo lá é o DNA do injetor. Ele fala o débito do injetor. Porque apesar de ser a mesma especificação, eles não têm exatamente o mesmo débito. Débito é injeção, né? Então aquele número você informa. Aí você fala, poxa, mas eu troco o injetor e não faço essa apresentação. O que pode acontecer? O funcionamento do carro fica irregular. Você percebe a marcha lenta um pouco irregular e ninguém vai querer entregar o carro com a marcha lenta irregular. O consumo aumenta. E se andar bastante com o carro, depois de uns 1000 km mais ou menos, ele faz esse reconhecimento. Mas você não vai entregar o carro nessa condição, correto? Então tá aí, a apresentação de código do injetor. Bom, dica simples e rápida. Se o carro não tem mais alavanca de freio de mão e tem o botão de freio de estacionamento eletrônico, para trocar a pastilha traseira, você vai encontrar mecanismos parecidos com esse. A grosso modo parece um big atuador de motor de passo. Vamos simplificar, porque você tem essa haste que vai para frente e para trás, liberando ou não a pastilha. Bom, aí o que acontece? Troca a pastilha, de que jeito? Bom, você não tem o espaço suficiente para fazer a troca da pastilha. E aí, já vi muitas pessoas forçarem o mecanismo, trazendo isso para trás para poder ter espaço e trocar a pastilha. Você entra com o scanner e você libera isso, pastilha pressionada, pastilha liberada para substituição. Você põe o carro em modo de serviço, tá bom? Aí você tem espaço suficiente para trocar a pastilha. Depois tem carro que precisa também fazer o quê? O aprendizado do posicionamento desse mecanismo também está disponível para vocês através da ferramenta de diagnóstico. E isso cada dia mais presente nos automóveis. Então, linha Audi, Volkswagen há muito tempo, Land Rover, GM Captiva. A GM Captiva é um pouquinho diferente o mecanismo. Ele não é aquela porca de pressão. Ela tem um motorzinho que puxa um cabo. Tá bom? Mas com o scanner também você consegue acionar esse motorzinho e liberar o acesso para a troca da pastilha.
Honda HR-V. Honda HR-V é um carro que vende muito e já tem esse recurso também do freio de estacionamento elétrico. Ford Fusion e Hyundai Azera e assim por diante. Todos esses carros que eu falei aqui para você, o Captur vai te oferecer recurso e outros mais. Aqui eu faço uma pergunta para vocês. Bom, por que não é toda oficina que trabalha com transmissão automatizada? É bicho de 7 cabeças? É tão difícil assim, pessoal? Hã? Já se depararam com problemas com transmissão automatizada? Sim ou não? A caixa de câmbio é diferente de uma caixa de câmbio de uma transmissão manual? A caixa? Caixa não é. Caixa é igual. Agora, o mecanismo de troca de marcha é diferente, né? O robozinho é diferente. Mas não é um item de carro de luxo, carro que não entra na sua oficina. A gente nota que as pessoas fogem desse tipo de serviço por desconhecimento. É um serviço, é um tipo de sistema que tem muita eficiência. Aí até convoco vocês a uma reflexão. Vejo muito mecânico criticando o tal do câmbio automatizado. Mas criticando assim, com gosto. Tem muito carro de luxo, como Audi e Volkswagen, que usa transmissão automatizada de dupla embreagem e você, se andar no carro, vai falar que é uma maravilha. Agora, óbvio, aquele sistema não pode estar num Gol, não pode estar num Fox, não pode estar num Palio. Mas é um jeito que a montadora encontrou de fazer algo sem precisar trocar de marcha, que caiba no bolso. E é uma forma também que vocês, reparadores, podem agregar muito mais valor à mão de obra. Porque é um conhecimento, é algo específico. Então a falta de conhecimento faz com que a gente se afaste. E a defesa é atacar. Mas você está atacando um serviço que você pode fazer. Em contrapartida, é um dos sistemas que mais exige programação. É um dos sistemas que mais exige da ferramenta de diagnóstico. E aí eu digo para vocês, quer trabalhar com isso? Pode ter um Captur que você vai se dar muito bem. A gente fez um investimento muito forte no desenvolvimento de diagnóstico, programação para transmissão automatizada. Junto com professores, junto com instrutores, testes reais e quem tem Captur põe à prova. Funciona perfeitamente, tá bom? Então, você vai entrar. Aqui eu vou dar uma dica só para vocês verem. Isso aqui, ó. Você pega um iMotion, aí queima de fusível de 30 amperes que fica ao lado da bateria. Olha que coisa simples. Filtro interno do sistema entupido. Então, o que acontece? Existe um filtro que fica dentro do conjunto hidráulico entre a bomba mecânica e o acumulador de pressão. Devido ao fato de não substituição do fluido, esse filtro vai acumulando sujeiras, não permitindo a boa circulação do óleo. A bomba começa a permanecer mais tempo em funcionamento que o previsto, porque aqui numa transmissão dessa, ela atinge uma certa pressão, ela para. Aí por isso que tem um acumulador de pressão, certo? Provocando inicialmente queimas seguidas desse fusível.